Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal no YouTube. Sou o professor Mário Carboneira e continuamos lendo os nossos artigos e comentando aqui. O artigo que vamos comentar hoje se chama Você só pode entender a sua vida enquanto obra de ficção. Um tema um tanto, talvez contraintuitivo, porque realmente nós queremos pensar que a nossa vida é algo real, que nós vemos na realidade, certo? Isso é uma busca também pessoal que tenta sair um pouco da cultura vigente, que é um tanto artificial, um tanto virtual também. Nós vemos uma cultura muito virtual e às vezes o pessoal que se dá conta disso, que está vivendo muito no virtual, na internet, nos chats, nos bate-papos e programas, jogos, etc., quer sair disso e ir para o mundo real, certo? E aí a gente tem essa busca, que não é errada em si, certo? Não, quero ver na realidade, quero ter amigos na realidade, quero ter família, quero ter um emprego, quero fazer alguma diferença, como se diz também, na sociedade, quero deixar uma marca, fazer alguma obra de culto, certo? Seja artístico, literária, uma obra de caridade e várias outras possibilidades que o mundo apresenta de nós fazermos algo de bom nesta vida e não ficarmos apenas de pequenos deleites em pequenos deleites e apenas isso, ou ficar isolado, ficar deprimido no canto. Então tudo isso é algo bom e o pessoal tende a chamar isso de viver da realidade e tudo bem, eu não quero dizer que não é, tá? Só que o nosso artigo aqui propõe uma ideia um pouco contraintuitiva em relação a isso, que é, olha, nós só podemos entender a vida como uma obra de ficção, tá? E aí nós vamos fazer essa leitura agora e entender por que eu digo isso, certo? Não é à toa. E eu não estou dizendo também que, olha, então a vida é uma ficção, nada é real, nada existe, tudo é uma ilusão. Não é isso que eu estou dizendo, tá? Então vamos entender o que eu estou dizendo aqui. Tá? E em que sentido quer dizer entender ou compreender? Seria talvez um termo até melhor nesse caso. Tá? Mas vamos lá. Muitas pessoas não conseguem ter uma visão completa da sua própria vida, porque agem como se fossem plantas ou animais. Então, de cara aqui, eu já coloco um red pill aqui, dou uma real, assim, ou falo de uma forma um tanto, alguns podem até dizer agressiva, vinho com plantas ou animais, nossa, será que sou eu? Será que ele está me ofendendo até? Certo? E, olha, não é nada disso, porque, na verdade, nós somos, do ponto de vista, inclusive, da filosofia antiga, pelo menos, nós somos plantas e animais também. Tá? Só que por cima disso ainda existe uma outra camada, vamos dizer assim, na personalidade, que é a camada humana, tá? Então não tem nada de errado em dizer isso, não é que eu estou diminuindo a pessoa, estou talvez dizendo que algumas pessoas vivem só ou muito mais em camadas inferiores da alma, que são a camada justamente vegetal, de planta, ou na camada animal. Certo? Nós vamos continuar aqui. Não fiquem bravos ainda. São esses seres infra-humanos que vivem ao bel prazer. Esses seres infra-humanos aqui, as plantas e os animais propriamente ditos, tá? Que vivem ao bel prazer, agindo como se não fossem dotados de consciência e capacidade de escolha. Porque realmente não são dotados dessas coisas. Então, plantas e animais, obviamente, não têm uma consciência. Nenhum animal, fora o homem, que também é um animal, enquanto gênero,
nenhum outro tipo de animal chamado irracional é capaz de dizer eu sou fulano de tal, eu nasci no dia XXX, eu fiz tal coisa, sou filho de fulano e fulana, tá? Nenhum animal pode ser isso, certo? Ser capaz de consciência é isso que eu estou dizendo. Ter uma autoconsciência, estar consciente de si mesmo, das próprias ações, da própria situação em que se está. Ok? O homem continua o texto. Assim, ele não pode viver como se só houvesse o agora. Não pode também viver, como dizia um samba que fez sucesso uns anos atrás, deixando a vida o levar. Não é? Então já pensou, perdão aqui por evocar essa música, talvez vocês tenham ela, agora vai ficar na cabeça de vocês, tá? Peço desculpas por isso. Mas é para ilustrar, certo? Existe um modo de vida que as pessoas às vezes cultivam ou gostariam de cultivar, que é esse: deixa a vida me levar. A vida vai vir empurrando, e de boteco em boteco, cerveja em cerveja, eu vou vivendo assim, o que cai no meu colo tá bom, certo? E se não cair nada, bom, sei lá daí, né? Existe um modo de vida que é mais ou menos isso, pelo menos teoricamente é isso, tá? Se você tem algumas dificuldades para enxergar a sua vida como se fosse mesmo sua, e há muitas pessoas que têm isso, então elas não sentem que a vida é algo que as pertence, que elas têm algum domínio sobre a vida. Algum domínio. Tá? Eu digo que nós temos domínio sobre tudo que nos acontece. Obviamente que não. Certo? Mas algumas pessoas sentem que não têm domínio nenhum. Que tudo que lhes acontece vem de fora, vem contra a vontade ou a revelia delas. Tá. E continua. É porque você não compreende como ela deve ser compreendida. Como a vida deve ser compreendida. Se é o seu caso, por exemplo, se é o teu caso, de quem está assistindo ao vídeo, então é porque tu não compreendes ainda como a vida deve ser compreendida. E aqui que vem a ideia que eu quero lançar aí para vocês. Tá? Para remediar esse problema, continua o texto, faça a seguinte experiência. Imagine a sua vida como uma obra literária de ficção, como uma história, como um romance, se quiser. Tá? Então essa é a proposta. Imagine. Então você vai ter que, tu vai ter que imaginar. Entra na imaginação. Tá? E relembra. Tá? Relembra o que tu passaste. Né? Como tu chegaste onde chegou. Não estou sugerindo, tu vais conseguir lembrar de tudo. E algumas coisas vão ficar faltando, mas tu podes ter um fio da meada de toda a tua vida, de principais acontecimentos que tu te lembras muito rapidamente. É só isso para começar. Mas aí tu entendes que existe uma linha do tempo, certo? Existe uma sucessão de acontecimentos e, em meio a esses acontecimentos, as tuas ações vão se entremeando, como se fosse, então, dois fios que se vão entremeando, formando uma corda. Então, coisas acontecem, tu respondes àquilo com uma ação, ou tu mesmo desencadeia uma sucessão de acontecimentos. Essas coisas vão se entremeando como uma corda, se entremeia de vários fios, certo? Bom, para continuar então. E já dizemos de uma vez, esse é o único jeito de o homem ter a visão completa, panorâmica de suas possibilidades, imaginando-a como uma história que tem começo, meio e fim. Mas só isso não basta.
você precisa perceber e compreender os elos lógicos e psicológicos entre as partes da trama da sua vida. Se não é capaz disso, você não é muito melhor do que uma planta, lamentamos dizer. Certo? Mas na verdade, tu que escutas, és capaz disso, certo? É que talvez nunca tenhas feito isso, não tenha alguma prática em tentar fazer isso, mas é isso que se chama de exame de consciência, por exemplo, tá? Que é um termo que tem lugar na teologia cristã, sim, com preparação para uma confissão, como um ato diário, inclusive, de rememorar ações no fim do dia, antes de dormir, rememorar ações e avaliá-las, certo? Avaliá-las em contraste com os mandamentos, com os mandamentos da lei de Deus, com a religião, com essas coisas, certo? E dizer, olha, aqui eu me enganei, aqui eu dei uma resvaladinha, aqui eu fiz o que eu não tinha que fazer, aqui eu fiz, que bom, consegui fazer um negócio que está de acordo, que talvez não vai contra nenhum mandamento, ou que vai a favor de um mandamento positivo no cristão, por exemplo, que Cristo propõe no Evangelho. O exame de consciência de um dia é isso, mas é possível fazer isso ao longo da vida, certo? E é possível rememorar fatos marcantes da vida, passos importantes da vida e avaliá-los assim também. Avaliá-los também pelo ponto de vista da eficácia, pelo ponto de vista da sinceridade de intenção. Eu realmente queria ter feito certa coisa que eu fiz em dado momento, ou fui arrastado, ou eu fui tímido, ou eu fui fraco, ou quando eu fiz alguma coisa que eu queria fazer, eu fui eficiente, eu tinha as ferramentas, para fazê-las, eu tinha a força necessária para fazê-las, eu preciso ainda adquirir essas coisas. Certo? Tudo isso pode ser avaliado, e tudo isso é necessário que seja avaliado para que nós entendamos a nossa vida como uma vida humana. Tá? E aí é aquela ideia de, não, se não é isso, é como se fosse a vida de uma planta, porque a planta não faz isso, porque ela não pode. A planta vive, ela se enraiza na terra e vive ali se nutrindo e fazendo fotossíntese e por consequência gerando frutos, gerando novas folhas, e assim vai crescendo enquanto pode crescer, se reproduzindo pelos seus processos internos, mas avaliar essas coisas não pode, certo? Isso é muito óbvio. Então, isso que está proposto, tá? E uma coisa importante que nós vamos ainda ver aqui no texto, mas é importante chamar a atenção. Nós temos que ver a Bíblia como uma história, então a história tem uma origem, certo? Todos nós temos uma origem. Nós não existimos desde o início dos tempos, ou desde antes do início dos tempos. Temos uma origem que, geralmente, hoje em dia, nós sabemos o dia exato, a hora exata em que nós tivemos origem, inclusive. Tá? Há um meio, certo, que nós estamos vivendo aqui, nós estamos nesse meio, mas vai ter um fim também. Isso aí é muito importante para nós termos esse domínio, que é o que eu chamo de uma visão panorâmica. Que tipo de domínio eu estou falando? Eu estou dizendo que nós vamos conseguir decidir como será o nosso fim. Vai ser do jeito que nós queremos? A morte? Não, eu estou dizendo isso, mas estou dizendo que nós temos que ter a perspectiva. Se a nossa visão panorâmica não contempla a origem, o meio que nós estamos e a possibilidade, na verdade, a certeza do fim, e essa linha do tempo completa, embora nós não saibamos o dia nem a hora do fim, então nós não temos a visão panorâmica. Então, o domínio que nós podemos ter é esse da visão, uma visão intelectual, uma visão imaginal e intelectual da vida, certo? Tem começo, meio e fim. E aí, se nós estivermos do alto de um belvedere
e virmos a paisagem lá embaixo, um vale completo, porque nós estamos em uma visão privilegiada para isso, distanciada das alturas, assim também o nosso domínio sobre a nossa vida, nossa história de vida é desse tipo, é de poder ver e contemplar todo o delineamento. Só os homens, enquanto seres terrestres conhecidos pelo próprio homem, são capazes disso, não é? Então, vamos lá. Mas isso pode ser consertado. Você necessita da visão completa. Então é isso que eu digo, visão panorâmica, visão completa. Tá? E para isso convém ter algum trato com a literatura de ficção. Aqui eu já coloco um meio, então, tá? Porque, bom, ter a visão completa é o que nós queremos. Mas nós precisamos de algumas ferramentas para isso, para facilitar isso, tá? E aqui eu digo, literatura de ficção, vou explicar. Pois conhecendo as estruturas narrativas da literatura, você entende, em certo sentido, a estrutura da vida. Então isso pode parecer louco, né? Isso pode parecer estranho. Uma historinha vai me ensinar sobre a vida. Sim, porque a história tem começo, meio e fim. Toda a história que chegou a ser finalizada pelo seu autor tem isso. Tá? Não quer dizer que vai contar a história de vida inteira de uma pessoa, embora possa, mas tem um começo, meio e fim, e essa é a estrutura. Tá? Essa estrutura ternária do começo, meio e fim, origem, desenvolvimento e finalização, encerramento, é uma estrutura básica da inteligência humana para se guiar minimamente no mundo, não é? Então, se não tivesse essa estrutura internalizada, e todos temos, mas nós podemos ter um domínio maior dela. Eu não poderia nem gravar este vídeo aqui, porque eu iria me perder, quem sabe eu ia querer ficar fazendo vídeo, gravando vídeo, horas a fio, mas não é isso que eu devo fazer. Não, tem que ter uma noção do começo, do desenvolvimento do vídeo e do fim que eu quero dar aí e encerrar e ter um tempo legal para o pessoal aí que assiste, não ter que ficar 5 horas assistindo, porque não é isso a proposta aqui do nosso canal, pelo menos nesse tipo de vídeo que eu gravo aqui. Então eu tenho que ter essa noção. E está aí implicado a estrutura ternária, certo? A estrutura ternária, que é a estrutura que as narrativas inculcam em nós, incutem, colocam na nossa alma e, assim, tornam algo mais calcado, algo mais estável, né, para nós. Então, quanto mais nós tivermos trato com a literatura, melhor nós vamos entender as estruturas narrativas, porque não é só começo, meio e fim, há modos e modos de contar uma história, modos de começar, há modos de desenvolver e há modos de terminar. Certo? Eu posso começar em medias res, né? Que é como se começam os épicos, no meio da história, certo? E aí eu volto para o começo. E aí eu entendo como que se chegou naquele medias res, naquele meio da história. E aí se vai para o fim. Essa estrutura épica, tradicionalmente, é muito interessante. Ela nos traz muitos insights, ela nos ajuda a pensar também, se nós temos internalizada ela. Certo? Então vamos lá. Em outras palavras, você deve saber um pouco sobre narrativas para se tornar o autor da sua, certo? A vida é uma obra de ficção. E ficção, aqui, não quer dizer algo meramente inventado da cabeça de alguém, mas quer dizer algo que foi feito, delineado pela inteligência. A vida humana não é um dado meramente biológico como a das plantas, mas comporta uma dimensão de liberdade criativa.
como um autor diante de uma página em branco. Então isso, né? A nossa vida é isso, ou pode ser isso. Não, como eu disse, nós podemos viver como as plantas, sim, mais ou menos, porque se nós temos uma capacidade, mas deixamos de canto essa capacidade, deixamos atrofiar, isso cobra um preço. Geralmente cobra um preço na forma de tristeza, depressão, desânimo, etc. Que nós não estamos desenvolvendo justamente a potência que nós deveríamos estar desenvolvendo. Que no caso aqui é a liberdade criativa. De alguma forma, amoldar a nossa vida. Certo? De alguma forma, não totalmente, de novo, não de ter delírios de grandeza, delírios até satânicos de que nós comandamos cada detalhe da nossa vida. Nós sabemos que não é assim. Nós comandamos até, talvez relativamente pouco, mas nós sabemos que é o suficiente para nós, para a nossa medida. Né? Porque nós que acreditamos em Deus, pelo menos nós sabemos, Deus dá a capacidade que nós precisamos, nem mais nem menos, certo? Nós podemos pensar que temos a mais, mas a medida é perfeita. Nós podemos partir desse princípio, certo? Então, liberdade criativa é isso, é olhar para a nossa vida, a partir daqui, pais tais, situação, condição financeira tal, escala sociológica tal, tive tal educação, etc. Eu vou inventariando, eu vou listando todas essas coisas e a partir disso eu posso tomar atitudes para melhorar. Posso? Não posso? Se alguém pensa que não pode, então está realmente numa situação de impotência. De sentir-se impotente. Poder ele pode, mas ele se sente impotente e aquilo acaba se tornando realidade para ele. Tá? Mas na prática pode. Tá? Na prática pode e, claro, aquilo não vou poder resolver o problema de vida de ninguém que se sente impotente. Mas, saiba, poder, no sentido ontológico, metafísico, tu podes, mesmo que tu sintas que não, certo? Tu pode até porque tu olhas a vida dos outros e vês que eles conseguem algumas coisas, conseguem melhorar, conseguem adquirir uma formação melhor, conseguem um emprego melhor, se esforçando. Talvez tu não tenha a força agora, certo? Vamos lá. E aquele detalhe final, o fim de tudo. A grande diferença entre nós e os animais. Sabemos que a vida tem um fim. A história acaba. Assim sendo, quando nos pomos a pensar como os autores da nossa própria biografia, como se fôssemos os autores da nossa própria biografia, temos de levar em conta que a história não flui para sempre neste mundo. Só assim temos a visão veraz e completa da vida. Então, eu chamo a atenção. Mas eu já falei aqui disso, certo? A visão veraz, a visão verdadeira sobre a vida é isso. O fim está vindo, certo? Está vindo. Pode ser a qualquer momento, inclusive tem essa perspectiva de que ele pode ser iminente, ele pode estar muito distante. Nós não sabemos, mas nós sabemos que ele está vindo. Então nós temos que organizar as coisas com vistas a isso. Se nós tivéssemos aquela expectativa de vida dos patriarcas pré- ou antediluvianos, como Noé, Matusalém e todo esse pessoal, nós poderíamos preparar ou nos organizarmos na vida de uma outra perspectiva, temporalmente falando. Mas nós não temos essa expectativa. Então nós temos aí 60, 70, 80, 90, mais ou menos por aí é a expectativa que nós podemos ter, né? Sabendo que também a qualidade de vida nesse tempo vai mudando e vai piorando em certos aspectos. Talvez fisicamente vai piorando, tende a piorar. Então tudo isso é levado em conta, certo? Para uma pessoa que quer
agir na própria vida com consciência, com inteligência, certo? Então é isso, tá? Eu acho que fica claro. Não tem como não pensar a vida como uma obra de ficção, certo? Porque, olha, estamos aqui agora, dia 29 de novembro, tá? Então, 2023, certo? O que vem a partir daqui eu não tenho a menor ideia, mas eu posso trabalhar pela imaginação como se fosse uma história. Olha, eu quero que eu esteja daqui a um ano em tal lugar, fazendo tal coisa, estudando tal coisa, já sabendo tais coisas e avançando para outras, certo? Isso é como se fosse uma história. Eu vou imaginando, eu tenho que caminhar por aqui, por ali, acolá, e vou chegar pelo menos próximo da minha meta, certo? Se eu tiro essa perspectiva de autor da história, de autor diante de uma página em branco, a vida para mim se torna isso. Se torna um fluxo que me carrega e eu não tenho nada a fazer. Como se eu tivesse caído num rio caudaloso e que está fluindo, então, com força numa direção e eu não posso mais fazer nada a respeito disso, certo? Então, essa perspectiva é errada. Por hora, eu acho que fica claro, certo? Então é isso para este vídeo, certo? Gostou? Curte, compartilha aí e nos vemos numa próxima. Até lá!